Você sabe quais são as comorbidades mais comuns no autismo? Fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, toda quinta-feira tem vídeo novo e já deixe o seu like, tá? Hoje nós vamos falar sobre comorbidades no autismo. Mas antes eu queria esclarecer o conceito de comorbidade, né? Quando a gente fala de comorbidades, estamos falando de condições de saúde que são associadas ao quadro clínico do autismo. E o que significa dizer que são condições associadas? Significa dizer que essas condições, elas não são pertinentes ao próprio diagnóstico, né? Elas são adicionadas, né? Elas vêm aí para serem somadas ao próprio diagnóstico do autismo, consequente de um segundo diagnóstico, né? E aí, uma pesquisa de 2019, na verdade, uma revisão de pesquisa sobre as principais comorbidades no TEA, conseguiu diferenciar as comorbidades no autismo em dois grandes grupos, né? Um grupo de condições de comorbidades psiquiátricas e cognitivas, que são as que eu vou falar hoje, e um grupo de condições médicas, né? Eu vou só citar para vocês as médicas, porque essa será um próximo vídeo, né? Dentre as condições médicas, as mais comuns trazidas por essa revisão de pesquisa foram as convulsões, o distúrbio do sono, os distúrbios gastrointestinais e as epilepsias. E hoje a gente vai organizar aqui, eu vou organizar para vocês por ordem de mais frequente no autismo, das condições psiquiátricas e cognitivas, né? A primeira, que tem a maior prevalência no autismo, é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele acomete, né? Ele tem maior prevalência nas pessoas com autismo, ele traz um prejuízo muito grande ao desenvolvimento das pessoas com autismo, por ele ser responsável por gerenciar dentro da condição do autismo o déficit de atenção e a impulsividade, né? Impulsividade e hiperatividade. Então, pessoas com autismo que apresentam déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade, elas apresentam mais dificuldades de aprendizagem, né? E aí a gente vai ver pessoas que têm dificuldades na escola, que se antecipam na fala, que vão apresentar dificuldades sociais, dificuldade de fazer amizade, né? Tem muita dificuldade de prestar atenção no que a gente vai falar, consequentemente tem dificuldade de responder ao que é perguntado. A deficiência intelectual é a segunda de maior prevalência, e segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americanas, né, a deficiência intelectual acomete as pessoas com autismo em 38%. Né? Então, antigamente, o autismo era entendido, né, as pessoas com autismo eram vistas como pessoas que não aprendiam, né, pessoas que tinham muitas incapacidades, eram vistas como pessoas incapazes. E o que na verdade a gente sabe hoje é que o autismo, né, ele é um transtorno, ele é na verdade ele é um espectro, porque ele engloba pessoas com múltiplas diferenças, né? Vai desde pessoas com altas habilidades intelectuais a pessoas com deficiência intelectual. Então, ter essa comorbidade de deficiência intelectual e ter pesquisas que conseguem identificar que 38% das pessoas com autismo têm a deficiência intelectual como comorbidade, foi muito importante para desqualificar a compreensão de que pessoas com autismo são incapazes, né? Porque tirou do próprio diagnóstico a concepção de incapacidade, ou especialmente a condição de deficiência intelectual, né? Visto que a deficiência intelectual, ela traz para as pessoas com autismo, né, essa dificuldade de gerenciamento de informação, de rotina, de autocuidado, né, a pessoa tem dificuldade de aprendizagem de maneira geral, mas não significa dizer que as pessoas não aprendam, né, significa dizer que elas têm dificuldade de organizar essas informações.
né? Outras comorbidades comuns nas pessoas com autismo é a ansiedade, e paralelo à ansiedade a gente vai ter mais duas comorbidades que geralmente elas acontecem associadas, que é a depressão e o toque, né? Essas duas elas podem acometer desde crianças até os adultos, né? E essas duas, aliás, essas três, ansiedade, depressão e toque, é muito importante que elas sejam investigadas, diagnosticadas e façam intervenção tanto com psicólogo quanto com psiquiatra para avaliar a necessidade medicamentosa, porque é importante lidar com essas questões de ordem abrangente, né? Porque elas vão trazer para o próprio diagnóstico do autismo uma dificuldade muito grande para a socialização, uma dificuldade muito grande para o gerenciamento da vida de maneira geral, né? Então, muitas vezes, o toque, ele é confundido com as próprias características de repetição do autismo, né? Então, é muito importante que isso seja muito bem diferenciado, porque às vezes essa dificuldade do comportamento repetitivo no autismo, né, pode ser mascarado por esses comportamentos do transtorno obsessivo compulsivo. E outra comorbidade comum no autismo também é o transtorno opositor desafiador, né? E o próprio comportamento do autismo de inflexibilidade e rigidez comportamental, ao longo do desenvolvimento, quando isso não é bem tratado, principalmente no âmbito social, gera para a pessoa uma dificuldade de socialização que pode acelerar a oposição, né? Que pode acelerar esses comportamentos mais desafiadores, né? Então, também é comum que crianças e adolescentes acabem desenvolvendo o transtorno opositor desafiador para tentar manter esses padrões rígidos de comportamento, tá? Então, eu queria deixar aqui muito claro que todas essas comorbidades, elas são um agravante para o próprio diagnóstico do TEA, e muitas vezes elas são muito mais relevantes do que o próprio diagnóstico, né? Porque as pessoas com TEA, elas poderiam sim desenvolver-se muito bem dentro dos seus planos de diagnóstico de intervenção, sem essas comorbidades. E aí a gente vê muitas vezes aqui na clínica que o plano está eficiente, que o plano está correto, que os programas de intervenção eles estão ajustados para o nível de desenvolvimento da criança e para as próprias características do autismo, mas quando a gente vê que esse plano não está fluindo, que não está sendo eficiente para o desenvolvimento e a gente para reavaliar, a gente começa a identificar que existem comorbidades que estão interferindo diretamente nisso, tá? Então, é importante que as famílias estejam atentas a essas possíveis comorbidades no autismo e busquem intervenção e avaliações com especialistas o quanto antes, tá? Então, deixe seus comentários aqui conosco. É importante que a gente tenha ciência e informação de como que vocês estão lidando com isso em casa, né? E para que a gente compartilhe essa rede de informação. Até breve!